Bom dia, minha gente, um abraço a todos. Vamos lá falar sobre os jogos de ontem. Tivemos cedinho, né, 7h15 da noite, o Bahia jogando lá em Jequié. Que campo, hein? Meu Deus, aquele campo já foi melhor, viu? Aquele campo do estádio lá de Jequié já foi melhor, mas estava irregular ontem, muito irregular. Não dava para a bola rolar, aquele futebol que o Bahia gosta de jogar com a bola no chão. Não teve como, é chutão para tudo quanto foi lado. Primeiros momentos mesmo da partida, o Bahia sentiu muita dificuldade em sair para o ataque. Com isso, o time do Jequié, né, criou inclusive algumas ações ali no ataque, levando dificuldades, né, dando trabalho à defesa do Bahia. E aos poucos, né, claro, com equilíbrio, o Bahia estava jogando com um time totalmente diferente daquilo que se imagina que vai ser o Bahia do Campeonato do Nordeste, seguindo aí Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Time alternativo, até porque tem um Bavi no próximo sábado. Não só por isso, a gente fica imaginando se os jogadores que foram contratados, né, ou até aqueles remanescentes, como por exemplo o Everton Ribeiro, se esses jogadores vão ficar jogando nesses campos ruins do interior do estado da Bahia. Então, não dá, sinceramente, minha gente. Talvez vocês possam imaginar que isso é clichê, tá falando dos campos do interior. Não, os campos são muito ruins. Se vocês acompanharem os campos do Campeonato Paulista no interior, o próprio Carioca, não é? Mas é certo, porque esses campos do interior, o que é que acontece? Por exemplo, Jequié, você tem o estádio de Jequié lá, né? Aí quando acaba o Campeonato Baiano, esse estádio serve para baba no final de semana, né? Para times locais que pedem para treinar, campeonato de bairro da cidade, e a prefeitura tem que doar, tem que ceder, não tem jeito, e acaba estragando, e aí não tem tempo para recuperação, não fazem um trabalho elaborado, né, para que o campo fique certo, não tem interesse para eles lá. Então é muito complicado, mas mesmo assim o Bahia, com esse time alternativo que foi colocado em campo, né, o Bahia conseguiu vencer, e venceu bem, né? Vamos dizer assim, que o Bahia venceu por 3-1 a equipe adversária. Foi sempre fácil o jogo? Não foi sempre fácil, não é aquele domínio total do Bahia, foi um jogo de muito chute para um lado, chute para o outro, as defesas, vamos dizer assim, né, dando chutão, ninguém queria se comprometer e dar um toque mais relaxado, próximo do corpo. O próprio Marcos Felipe teve dificuldades, sobretudo no início do jogo, em duas vezes ele tentou dar o passe, terminou dando o passe errado, pela dificuldade do campo, por essa obrigação de mudar, né, de estilo de jogo, porque nós conhecemos que o goleiro do Bahia sai tocando a bola com os zagueiros. No jogo de ontem teve que dar o chutão para frente, então foi com muita dificuldade, né, por causa do campo, mas deu para perceber alguns jogadores que realmente estão em evolução e pedindo para jogar no time do Bahia, né? A gente pode citar, por exemplo, o lateral direito do Bahia, o Cauã Davi. É um jogador que ele mostra muita personalidade, muita qualidade. O Cauã Davi é um jogador que de repente o Rogério já pode dar uma olhada com um carinho maior para esse jogador, né? O Cauã Davi fez mais uma boa partida jogando ontem. Vamos lembrar que o Rezende na lateral esquerda, bastante criticado pelo torcedor depois do jogo. Não é a posição dele, e aí a gente tem muito cuidado, né? Além do campo, não é a posição do Rezende de jogar na lateral esquerda. Esteve ali quebrando um galho, mais uma vez, porque voltamos a falar, o Bahia não tem lateral esquerdo. Tem o Juba que joga por ali, a gente sabe que originalmente ele é meia, joga ali. Então, para um jogo como esse, que é poupar Juba para sábado, porque se perde Juba, bota quem na lateral esquerda no jogo contra o Vitória. Então, Juba Rezende mais uma vez teve que jogar por ali. Dificuldade demais do Vitor Hugo. Eu penso que o Vitor Hugo já deu para o Bahia. Acho que o Bahia precisa negociar esse jogador. Tanto é que o técnico Rogério Ceni colocou o garoto da base para jogar já no intervalo, jogou o segundo tempo inteiro. O Vitor Hugo quase que vai expulso, inclusive deu uma falta dura de carrinho, tomou amarelo e foi reclamar assintosamente com a arbitragem. Do meio para frente a gente vê o Eric mais uma vez participando, né, das jogadas, querendo fazer gol, no meio de campo o tempo inteiro ali, também dando seu auxílio na marcação. Na frente, esse jogador parece que das contratações, ele junto com o Eric, né, o Pulga é um jogador que tem vontade de fazer gol, tem fogo de fazer gol, cheira gol, né, o Eric Pulga, fez mais um ontem, é um jogador realmente bastante insinuante,
Biel, aquela coisa do Biel que a gente fala sempre, o Biel ele precisa aprender a tomar uma decisão dentro de campo. As decisões do Biel parecem sempre, né, a incorreta. Então o Rogério precisa analisar com o Biel, parar, o cara até que já é rodado, já jogou muitos jogos, já era para estar tomando a decisão mais correta dentro de campo, o jogador Biel, para que seja bom para ele, bom para o clube, bom para o time, né? Então assim, o Bahia venceu e com um aperitivo bacana nessa vitória, que foi o gol do Juan Pablo, né? Um garoto de 16 anos, eu acho que não fez 17 anos ainda, na jogada de base, né? Um cruzamento do lado direito do Thiago, né? Que entrou também no segundo tempo, cruzamento, num ponto futuro ele entra na frente do zagueiro e faz o seu gol, primeiro gol como profissional, isso é muito bom para o garoto, jogando nesse time profissional aí do Rogério, muito bom para ele isso, para evolução, para ganhar confiança. Rogério vendo muitos jogadores da base que ano passado não tiveram chance, e é assim, por merecimento. Jogador, às vezes o torcedor, tem que botar não sei quem, tem que botar não sei quem, não é assim. O jogador mereceu, entrou, teve a oportunidade, jogou bem, como o Cauã, por exemplo, lateral direito, o Cauã Davi. Esse aí mostrou muita qualidade, personalidade, principalmente na marcação. Não é um jogador muito bom no apoio, mas para um sistema onde você libera o lateral esquerdo, ele pode jogar muito bem ali na lateral direita do time do Bahia. Então, Bahia venceu por 3-1, um resultado tranquilo para o Bahia, que se posiciona aí na segunda posição do Campeonato Baiano, e agora no sábado o Bahia enfrenta no estádio da Fonte Nova a equipe do Vitória. Sobre o Vitória fez um jogo muito mais tranquilo, né, do que o jogo do Bahia. É claro, o Vitória jogou dentro de casa, no Barradão, com o seu torcedor, com um campo que dá para a bola rolar, não é isso? Então, o Vitória, o que mostra mais no Vitória, assim, de qualidade, que a gente pode perceber hoje, é a competitividade, independente do time que vai para campo, né? Ontem o técnico, ele colocou alguns jogadores que podem ser até titulares no jogo contra o Bahia no próximo sábado. Por exemplo, o Lucas Arcanjo pode ser, o Claudinho pode ser, Zé Marcos pode ser, o Hugo pode ser, né? O Fábio, que tem agradado muito, pode ser titular. E é uma partida brilhante do Dionísio no meio de campo. Dionísio é aquele jogador que encaixou bem desde quando chegou no Vitória. É claro que passou por uma cirurgia complicada, por uma contusão muito, muito forte, perdeu um tempo, né, na hora que ele estava muito bem, mas é um jogador que voltou dizendo assim, eu sou um bom jogador e eu quero uma posição no meio de campo. Tem um jogador no Vitória que tem praticamente as mesmas características dele, né, que é o Ronald, que foi contratado, que é um bom jogador também. Mas ontem Dionísio mais uma vez mostrou, e todas as vezes que ele entrou esse ano, entrou e jogou bem, sendo um dos melhores da equipe do Vitória. Então o Vitória ontem fez uma partida muito tranquila, fez 2-0 logo no primeiro tempo, não é? Com caixa para o dobro, a realidade é essa. O time do Jacobina, praticamente no primeiro tempo, no início do jogo ali, até sei lá, os 20 minutos, ficou muito recuado, muito atrás. Vitória teve essa dificuldade de infiltrar por ali, mas depois que fez também o primeiro gol, aí começou a evoluir, começou a abrir mais, o Jacobina começou a atacar mais. Teve 2 ou 3 oportunidades ali durante a partida do Jacobina, mas a posse de bola foi muito mais do Vitória no segundo tempo. As mudanças que o técnico Carpini fez também, né? Ontem foi boa surpresa, assim como no Bahia, o lateral direito, teve o zagueiro Cauã, né? Um zagueiro com a postura firme, com personalidade lá atrás, jogando sério e com qualidade, sem dar chutão na bola. Então é mais um jogador que se apresenta, porque a gente tem que cobrar. A base se gasta tanto na divisão de base para formar jogadores, e Bahia e Vitória não conseguem levar, não é só formar, é botar o jogador no time profissional para jogar, que esse jogador tem a personalidade quando chega no time profissional. Então o Cauã me agradou muito, o zagueiro do Vitória, uma personalidade muito grande dentro da partida. O Baralhas, o jogador que fez sua primeira partida, é claro que a gente não pode cobrar muito do jogador Baralhas. Eu gosto do Pablo, eu acho que o Pablo tem uma característica diferente dos outros meias que o Vitória tem, né? É aquele meia que vai para a área do adversário, que pisa na área do adversário o tempo inteiro, joga vertical, né? Um bom passo, no 1-2 ele é muito bom, se apresenta, quase faz um gol de cabeça, o goleiro ficou estático na cabeçada que ele dá, precisa fazer gol. É claro que meias tem que fazer gol, né? Valeu pela volta do Mateuzinho, que entrou,
depois de tanto tempo, né, e foi premiado com um belíssimo gol, né, do Mateuzinho, um passe do Claudinho. Aliás, gente, uma jogada espetacular. Eu sou fã da jogada muito bem feita, da jogada bonita, muito bem articulada, né? E vejo que o Carpini usa muito isso. Carpini não é um treinador de dizer aos laterais: não, vocês se mantenham no corredor lateral. Não, ele libera os laterais, né? Tanto na direita quanto na esquerda nós vimos isso. O Hugo chegando pelo meio o tempo inteiro e o Claudinho por 2 vezes. O terceiro gol do Vitória, o primeiro, o gol do Claudinho, ele pega a bola, centralizado pelo lado direito, ele vai avançando, ele vê que ninguém vai marcar ele dá o passe ao Carlos Eduardo do lado direito e vai para a área, e segue diagonal em velocidade. O Carlos Eduardo mete a bola para a área, num ponto futuro, e ele chega fazendo o belíssimo gol do Vitória, e logo depois ele dá o passe para o belo gol do Mateuzinho, também de fora da área, acerta um chutaço no canto esquerdo do goleiro. Então assim, foram 2 bons jogos, né? 2 resultados que atraem muito para o próximo sábado, o Bavi, no estádio da Fonte Nova, e a gente fica torcendo que seja tecnicamente um jogo muito bom, que os 2 treinadores possam escalar, porque tem jogadores à vontade agora para escalar. Eles perceberam o que tem de melhor, qual sistema vai ser mais importante. Está me parecendo que o Rogério Ceni vai colocar aquele sistema com aqueles 4 meias, é o que tudo indica aí, pelo time que ele colocou em campo. Parece que ele vai entrar mesmo com Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauli e Everton Ribeiro. Eu não deixaria Eric fora desse time, não deixaria Pulga fora desse time. Meu sistema seria 3 no meio e 3 no ataque. Já o Carpini tem muito mais opções, porque o time jogou muito mais do que o Bahia. Lembrando que o Bahia ficou 3 jogos com o time sub-20 jogando, enquanto que o Vitória já estava jogando com seu time principal, mesclando mais com aqueles jogadores que vão servir nessa temporada. Então eu acho que tecnicamente, fisicamente e até taticamente o Vitória chega um pouco à frente por ter jogado 3 vezes mais do que o Bahia, mas o Bahia joga dentro de casa no estádio da Fonte Nova e a gente espera que seja um grande jogo de futebol. Portanto, minha gente, foi isso aí que aconteceu ontem na rodada do Campeonato Baiano de Bahia e Vitória. Grande abraço, deixa o like, ajuda o nosso canal aí, ativa aí o sininho para receber as notificações do nosso canal, tá bom? Deus abençoe a todo mundo aí, um grande abraço.